Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias, como aqui a gente vai ouvir hoje com o nosso convidado veteraníssimo do Corpo de Bombeiros. Tem uma experiência também política bastante interessante, nós vamos bater um papão sobre isso. Mas antes disso eu gostaria de lembrar você, inscreva-se no nosso canal, já estaremos fazendo ao vivo, dê o seu like e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Recebemos hoje aqui com muita alegria o nosso comandante, o nosso amigo, extremamente colaborador do período que eu estive aqui no comando do Corpo de Bombeiros, o nosso querido comandante e deputado estadual, Coronel Nishikawa. Coronel Nishikawa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Para mim é um grande prazer, Pavão. Eu acho que nós convivemos um bom período aí, você no comando, lá na ESB. A gente teve bons contatos e agora a gente vai falar um pouquinho daquilo que nós passamos durante os 4 anos e também da época que eu entrei, né, eu fui fazer o CBO. Pois é, o comandante ele teve origem, né, na Academia do Barro Branco, evidentemente, serviu um bom tempo no Corpo de Bombeiro, já como oficial teve experiência no campo político, né? O senhor serviu no governo e depois, já aposentado há muito tempo, teve a coragem de se candidatar a deputado estadual e se eleger. A sua história é muito rica, comandante. Mas vamos começar lá do início, né? Como é que é essa história do senhor ter entrado na Polícia Militar? Bom, entrei como soldado em 1968, Força Pública. Eu fiz a inscrição em Marília. Vim parar aqui no ABC para tirar a escola de soldado. Tirei a escola de soldado onde foi o 6º Batalhão, ao lado do 2º Sub-GB. Na verdade, aquele prédio que é do 6º Batalhão, que foi do 6º Batalhão, era para ser escola de bombeiros ali. Mas a polícia foi lá, como sempre, abocanhou o prédio e fez a escola de soldados. Foi a primeira turma, a minha turma de soldados. Acho que lá naquele prédio não teve mais escola. Não teve mais escola. O senhor é de Veracruz, né? Sou de Veracruz. Que é próximo da região de Marília. Ao lado de Marília. Tô com a memória boa ainda. E aí o senhor estava me contando aqui que, né, teve uma experiência no policiamento, aí o senhor fez escola, ficou lá no ABC e em algum momento o senhor resolve ir para o bombeiro. Como é que foi essa história aí? Bom, como muitos aí que vieram para o bombeiro, eu acho que eu fui tocado do policiamento, né? A gente era bem participativo, participava de ocorrências como ronda oficial ou como tático móvel, comando, que a gente trabalhou durante 2 anos, quase 3 anos. Aí comecei a responder alguns processos, não estava gostando muito, porque ainda não precisou de advogado, mas fui chamado ao fórum. Depois disso aí eu comecei a pensar, trabalho para a sociedade para ficar gastando dinheiro do bolso, pagando advogado para me defender, eu acho que tem alguma coisa errada. Aí, apesar de nunca ter pensado em ser bombeiro, aliás, a gente até, o Negrisolo, o Gonzaga, essa turma, a gente até brincava com eles, que a gente era vizinho, né? E acabei fazendo o CBO. Isso foi em 78. 78, o senhor já tinha 10 anos de formado quando foi para o CBO? Não, 75. Perdão, 75. 68 é a sua escola de soldado, claro. Então a gente foi fazer 10 anos depois que entrei na polícia. Sim. O senhor ingressou na academia e a turma de 75. Né? Entrei em 72 para a academia, depois passei no 3º concurso e formei 75, 3 anos aí, um pouco mais de 2 anos e pouco de policiamento, né? Ronda oficial e tático móvel. Depois desses processinhos aí que eu tomei... História de muitos, né, comandante? Mas, sou grato a Deus. Eu acho que é uma vida diferente, a dedicação é muito diferente, a gente se humaniza, né? Essa eu acho que foi o principal papel que a gente desenvolve, a humanização. A gente sai para a rua, assim como no policiamento, a gente esquece da família, né? A gente vai salvar pessoas, salvar bens materiais,
isso não tem preço. Eu acho que é uma filosofia de vida que eu aprendi a amar. Que bom. Eu acho que essa é uma identificação que bate todos nós que fazemos essa opção, né, comandante? E o senhor falou uma coisa que é verdade. O senhor não tinha ideia de vir bombeiro, né? Não. Como muitos também não têm. Mas a hora que entra, parece que vira uma chave, né, comandante? É como eu falei, Deus me deu essa oportunidade, eu abracei, agarrei, eu fui, na época que tinha esse negócio de separação do bombeiro, eu falei, não faz mal que eu morra capitão no bombeiro, eu prefiro ficar no bombeiro. Mas, no fim... Tem a história, né? Aí, até hoje, apesar de a gente ter brigado muito pela emancipação, né, eu acho que chegamos próximo da emancipação, mas não quis que fosse naquele momento. Yeah. Depois a gente fala muito sobre isso. Verdade. Comandante, o senhor ficou no bombeiro até... Assim, o senhor teve 2 passagens de bombeiro, se eu não me engano, né? O senhor saiu como capitão, foi isso, ou major? Não me lembro. Não. Quando assumiu o comando o Pena Verde, esqueço o nome, o último comandante geral que foi do Exército. Sim, o Torres? Braga? Torres. É. Ele... vaga de primeiro-tenente era primeiro-tenente, segundo-tenente era segundo-tenente. Cheguei no 8º GI, na época, como segundo-tenente. Aí houve muitas promoções aqui na capital e não tinha mais segundo-tenente. Vim parar aqui no 2º GBS. Aí quando eu fui promovido a primeiro-tenente, não tinha vaga no bombeiro de primeiro-tenente. Fui parar na diretoria de finanças. Aí na volta eu troquei com um tenente que queria sair do policiamento e eu viria de graça para o bombeiro. Eu tinha colocado como 8º GI a minha opção. Entretanto, na época, o capitão Manja Cavalo, o Hermínio, me derrubou do caminhão de mudança e me deixou na manutenção. É verdade, ele teve uma grande... O Coronel Hermínio, né? Saudoso Coronel Hermínio, teve uma grande passagem ali, né? Aí pela manutenção. Ele falou, você não vai para o ABC coisa nenhuma, não. Você vai vir trabalhar comigo. Que eu tinha trabalhado com ele lá no 2º GBS, acho que ele gostou do meu trabalho e me deixou na Manu durante 1 ano. Aí eu consegui trocar. Ele ficou muito bravo com quem veio no meu lugar. Trocar, o senhor voltou pro 8º. Pro 8º. Ele me xingou muito, mas tudo bem, fazer o quê, né? Eu queria voltar pro 8º, que eu gostava. A gente tinha um ambiente familiar no 8º. A gente saía junto, família ia junto, sim. A gente fazia simulado. O senhor é da época do Coronel Celestino lá no não, já não era mais. Já não era mais? Não. O senhor sabe que muita gente que vem aqui fala do Coronel Celestino, viu, comandante? Eu não o conheci pessoalmente, mas era um cara muito querido. Ele foi meu comandante, só que no batalhão. Ah, o senhor não pegou ele no bombeiro. 6º batalhão. 6º batalhão. Mas nós denominamos o 8º GB como Coronel Henrique Fernandes Celestino. Sim. Então, de qualquer forma... Já fala tudo, já, né? A gente homenageou, pedi para o Nobucaso, que na época era o comandante, fazer um busto, ele fez. Isso, tem o busto lá, é verdade. É verdade. Então, nós fizemos o que pudemos em nome do Coronel Celestino. Não, merecido. Muitos oficiais que já vieram aqui, claro que o senhor conhece todos, né? Coronel Gil, o próprio Coronel Negrisolo, que o senhor citou, são oficiais que tiveram passagem pelo 8º GB. Né? E o 8º GB trabalharam lá. O 8º GB, olha, eu cheguei no bombeiro em 91, comandante. Ainda naquela época, né, até hoje, existia lá uma aura no 8º GB de pessoas de excelente nível profissional e também muito ligados à área técnica. Pessoas que deram grandes colaborações para o desenvolvimento da nossa área técnica. O Coronel Celestino foi um dos que desenvolveu, assim, os prédios que existem no ABC, praticamente foi tudo elaborado no modelo alemão, né? Pelo menos foi o que eu vi na época. O Coronel Gil falou alguma coisa aqui pra gente. E se você for lá, é mais ou menos parecido um com o outro, né? Eu acho que São Bernardo foi o primeiro quartel que foi construído dessa forma e até hoje perdura o formato, né? A Vila do Tanque, que é outro quartel, eu até inaugurei, foi eu que inaugurei aquilo lá.
também no mesmo Aí nós já estamos nos anos 80, né, comandante? 82. 82. Ele foi, assim, difundiu várias técnicas. Nós tínhamos o ABC tinha um autobomba branco que atendia Anchieta, não sei se você ficou sabendo. Sei da história. Então, a gente sempre eu vi foto dessa viatura. Sim. Não conhecia a viatura, mas vi foto. Conheci a viatura. O Dodge que está no acervo, foi até a área. Cheguei a dirigir aquele carro. O senhor pilotou o Dodge? Sim. Disso eu tenho uma certa inveja. Pô, cheguei no CBA 90, cheguei no Bombeiro 91. Putz, já era, né, um ícone, né, o Dodge do 8º GB. Eu já tinha saído, eu estava... Eu acho que ele não sei se 91 ele era operacional, não tenho certeza. Eu acho que não mais. Mas estava lá no 8º ainda, a gente não tinha o acervo ainda, né? 90 eu estava na Casa Militar. 90 o senhor estava na Casa Militar, né? Vamos falar disso um pouquinho. O senhor teve essa experiência no 8º GB, o senhor foi capitão para a Casa Militar? Fui capitão. Depois que eu saí do 8º GB, eu fui saído, não quis sair, eu vim parar no primeiro GBS. Né? Foi a época que tinha um legado do Coronel Carqued, do Wilke, que estava assim, desenvolvendo o resgate na época, e o Subcruz fazia as pranchas, né, manual. Ele pegava a serrinha manual dele lá e fazia as pranchas. Subcruz que casou com a filha do Melchior. Eu não sabia. Ele vivia lá dentro. Então, a vantagem está aqui, comandante, que a gente teve história de um monte de gente. A gente vai ligando os pontinhos. E com isso a gente assim, começou a ter bastante contato com o projeto Resgate, né? Não era ainda o Resgate. E depois disso chegou um comandante lá, eu não gostei muito dele. E o coronel no SEIB estava aqui, o coronel 90? 89, 90. Era o Guaraciaba, não? Não, antes dele. Antes dele era o comandante 8º, né? Não. Caramba, quem que era anterior a ele? Caramba, ele morreu ali na praia. O Peixoto. O nome de guerra não é Peixoto, é da família. O Zenildo. Zenildo Peixoto. Ele me chamou, falou, você não quer vir pro SEIB? Eu falei, eu quero, porque eu quero sair daqui. Aí eu vim para cá pro SEIB, aí começou a campanha do Fleury, o Lilico, o irmão dele, me chamou para ir na campanha, acabei... O Lilico era da sua turma, comandante? Era, né? 75, né? Trabalhamos junto no 2º GBS. Aí me chamou, fui para a campanha, o Fleury ganhou, acabei ficando os 4 anos do governo Fleury. Ficou com o Coronel Sinésio, na época também. Sim. Aí eu fiquei 2 anos e meio na Secretaria da Saúde, passei pela Secretaria da Agricultura, fui um dos fundadores da Secretaria da Administração Penitenciária. Lá na galeria lá tem até a minha foto como primeiro... Está escrito comandante, mas eu era assessor. Comandante, eu sei porque o senhor já me contou isso, né? Mas o senhor falou rapidamente aí dos 3 lugares que o senhor serviu e teve uma importância de bastante relevância quando o senhor estava na Secretaria de Saúde, a questão que o senhor estava abordando do resgate. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, sobre o resgate, lá estava o Dr. Martini, ele era capitão, era designado pelo Corpo de Bombeiros para fazer esse intercâmbio, essa interface entre bombeiro e Secretaria da Saúde. Aí o coronel José Carlos, que não era o comandante do bombeiro, veio me procurar para trazer o resgate para o bombeiro definitivamente como resgate, não como projeto. Aí eu pedi o projeto resgate, era o coronel Sampaio, o comandante, me mandou, conversou, o Dr. Martini tinha um assessor, o Mecha, que eu não sei se você deve ter ouvido falar. De nome, claro. Que era contra, foi difícil convencer, mas aí
O Martini e eu, o Mecha também, conversamos com o Dr. Carmino, que era o secretário, nós homenageamos ele lá na Assembleia. Lá na Assembleia eu estava lá. Você também foi homenageado. Mesmo, tive essa honra. E nós pedimos para que ele efetivasse o resgate para o bombeiro. Ele falou bem assim, ó, façam o que vocês acharem que é melhor. Na verdade, o SAMU estava nascendo, mas não tinha sido implantado. A partir do momento que veio para cá, já tinha o Carqued, o próprio Martini, o Wilk, esse pessoal que já tinha feito alguns estágios no exterior. Tinham ido para Chicago. E com isso começou-se a aplicar as técnicas assim, miscigenadas de vários países, né, de origem. Né? Eu considero o nosso, não conheço a dos outros, mas pelo que me falaram, existe uma mistura de técnicas, sendo o nosso o melhor que tem. Eu acho que essa é assim, um resumo daquilo que foi feito, de tudo os estágios. O Martini foi para a França, ou seja, houve também uma mistura do sistema francês, japonês. A história que me contaram aqui, comandante, é que é isso mesmo, né? O pessoal foi para Chicago, né? Só citou 2 ou 7 estiveram lá. O Coronel Arlindo também é um deles. Arlindo. E aí da França, pelo que me consta, foi já no momento mais para frente, né? Porque na França lá eles já tinham 2 sistemas, né? Tinha o do bombeiro, do sapeur-pompier, que era muito parecido com o nosso, e tinha o SAMU, que era um sistema de médicos, né? Que meio que havia uma concorrência ali. E segundo os que lá estiveram, foi na verdade o Amaral, que já não está mais entre nós, e o Carqued, e que serviu para fixar alguns pontos assim de como o nosso realmente deveria funcionar. Antes disso, o Martini já tinha ido. Também, né? O doutor Martini. Inclusive eu consegui as passagens para ele. Pela secretaria? Não, pelo Palácio. Pelo Palácio. Ele não tinha nem gratificação, conseguiu gratificação do Martini. Então a gente fez, nessa época a gente conseguiu, em 94, né, nós conseguimos trazer o resgate para o bombeiro, a pedido do Coronel Zé Carlos. Aí depois eu quis voltar para o bombeiro, não me deixaram. Mas faz parte. Afinal, a gente... Deus trilhou dessa forma, aceitei numa boa. A gente, né, comandante? A gente acha que a gente controla alguma coisa. Já falamos, conversamos sobre isso, né? A gente acha que a gente controla alguma coisa, mas na verdade a gente não controla nada, né? O homem lá de cima. Não é aqui, não, é ali, ó. Não é. E depois o tempo passa, a gente fala, putz, era lá mesmo que eu tinha que estar, né? Porque, de uma certa forma, eu fui trabalhar perto de casa, fui parar na Polícia Rodoviária. O senhor foi da rodoviária, né? Puxa, é verdade. O senhor aposentou na rodoviária? Não. Não. O coronel Avivaldi queria até que eu ficasse, porém eu falei, eu não tenho formação rodoviária. E como no bombeiro, né? Se não tem formação do bombeiro, uma hora ou outra vão espirrar. E eu falei, vão me espirrar. Se eu tivesse ficado, tinha me espirrado, porque o Marcílio era subcomandante, o Avivaldi não gostava muito dele. Aí queria que eu ficasse no lugar dele, mas aí ele era assim, meio protegido do subcomandante. Se eu ficasse, eu tinha rodado, porque eu não sabia onde ia parar. Mas com isso fui parar no CPA-M6, que é Santo André. Santo André, sua casa. Fiquei na região, fui comandar um batalhão, o 6º. Comandei durante 2 anos e pouco, como major. E depois saí de lá, em virtude de eu ter construído um quartel, fui parar no 10º, onde eu comecei minha carreira como soldado. Fui subcomandante lá. Aí quando eu fui promovido a tenente-coronel, me deram um prêmio. Fui parar em Barretos. Mas tem a festa do peão de boiadeiro lá, comandante. Lá é bom. Você sabe que foi o único ano que eu acabei não indo, claro. Foi o único ano. Antes. Foi o único ano que morreu um cara lá dentro do recinto lá do rodeio. Do rodeio. Mas, como eu já tinha tempo e eu tinha posto imediato, que entrei em 68, eu fiquei sabendo antes de eu ser classificado que eu ia me jogar bem longe. Então, que ano foi isso, comandante, o senhor aposentou? 99. 99.
Caramba, então quer dizer, já dando um pulo na história aí, 99, o senhor se elegeu deputado estadual em 2018, tá certo? 2018. Então foram 2000, foram 18 anos depois que o senhor estava aposentado. E o que deu na cabeça do senhor, quando ele contou para nós aí? Bom, a gente tinha um grupo que queria mudança no país. Como todo brasileiro que do bem queria na época. E começamos a trabalhar de graça, o Bolsonaro, capitão Bolsonaro. E com isso, as pessoas que me conheciam falavam, você tem que sair candidato. Eu falei, eu não quero. Não, sério mesmo, assim como eu não queria vir bombeiro, eu não queria ser... Eu falei, cara, eu entrei na polícia como soldado, cheguei a coronel. Para mim já basta, eu não quero. Eu falei, não quero. Aí ficaram, falei, tá bom, vamos. Já que estamos fazendo campanha, um pouco de papel a mais, um pouco de papel a menos. O senhor já tinha uma experiência de campanha da época do governador Fleury, né? E outras também, porque eu trabalhei, coordenei campanha de vereador também em São Bernardo. São Bernardo. Então a gente acabou entrando, mas foi Deus também, porque andei no máximo umas 12 cidades, eu me concentrei muito no ABC. Que apesar de o senhor ser de Veracruz, foi onde o senhor fez a vida, digamos assim? Comandei 7 cidades. Sim. Então eu achei que eu era conhecido. Juntando tudo deu 7.000 e poucos votos. Aqui na capital tive quase igual, 5.000 e pouco. E o resto totalizei em 450 e poucos municípios. Ou seja, foi esparramado, foi pulverizado pelo estado todo, 23.094 votos. E com isso fui eleito, porque a Janaína tinha puxado com 2.080 e poucos mil votos. A Janaína fez uma votação espetacular naquele ano, né? Fomos para a Assembleia, primeira coisa que eu pensei, emancipar o bombeiro. Abordei o Dória no dia da posse, né? A gente não tinha ainda essa... Como ele tinha prometido que ia resgatar, valorizar, ter um salário digno, o segundo maior do Brasil, e eu falei, é nele que eu vou. E acabei iniciando as conversações desde os primeiros dias, e ele falou, vai falar com o Camilo. Eu falei, eu torci a orelha, mas nunca fui falar com o Camilo sobre isso, não, porque eu já tinha conhecido algumas histórias sobre ele e sobre a emancipação. E com isso ficou a ideia da emancipação. Mas chegamos perto. Mas não foi só isso, né, comandante? O senhor... Eu não vou contar, vou pedir para o senhor contar, né? Vou até voltar um pouquinho, né? A sua importante participação que o senhor teve na Assembleia Legislativa de São Paulo. A primeira, assim... Eu não vou nem falar das emendas, de tanto o senhor ajudou, mas uma questão que foi muito crítica, né? E nós acompanhamos isso de perto, que foi a questão da área da Escola Superior de Bombeiros, né? Não, você era o comandante. Eu era o comandante. Na verdade, houve lá um grande pontapé inicial, aliás, não foi um pontapé, né? Foi um tremendo de um chute certeiro do Coronel Danúbio, sim, que iniciou lá o processo de desafetação da área para que a área pudesse ser regularizada. Então, quando eu chego lá no comando, isso aí já estava vindo. Andando. Estava andando. Mas aí chega o senhor, aí eu quero que o senhor conte. Bom, uma noite, acho que eram umas 11 horas da noite, Max Mena me liga. Coronel, nós vamos perder a escola de bombeiro. Falei, como vai perder a escola de bombeiro? Pô, não estou querendo tomar. É para desafetar, a mulher não quer que desafeta. É uma deputada do PT que está apresentando uma emenda para não desafetar. Marciali é o nome dela, né? Entrou com uma emenda para não desafetar. Aí eu fui falar com o Carlão, que era o líder do governo, pedi para ele ir para a escola, visitar a escola. Na primeira vez ele refugou. Eu lembro. Preparamos um almoço lá, mas não foi. Na segunda vez eu peguei e falei, vamos lá, eu vou junto. Ele falou, não, vamos. Aí conseguimos levar, né? Você estava lá, o Max estava com o governador, acho que estava na Serra do Japi. Estava tendo os incêndios lá na Serra do Japi. Aí foi o Silvio e você que nos recebeu lá.
E ele falou, Nishikawa, pode ficar tranquilo, vocês não vão perder essa escola. Ou seja, foi importante a visita dele lá, para que pudesse permanecer a escola onde está até hoje. E agora nós estamos mandando dinheiro para reformar. O senhor foi bastante sintético aí, mas tudo que o senhor falou é verdade. Porque foi uma situação crítica realmente, né? Essa história veio. A área da escola, ela está em frente ao Parque Estadual do Juqueri, né? E ali houve uma questão, na época em que se cedeu o espaço, esqueceram de criar o parque depois, né? Esqueceram que a escola já estava lá. Enfim, foi um embrolho administrativo, na verdade, né? Mas que depois, para a gente conseguir, né, regularizar, houve toda essa movimentação e tivemos um pouco de sorte, viu? Além da inestimável colaboração que o senhor teve. Eu lembro que o projeto, a papelada ficou em um determinado momento parada. O coronel Ivair, na época major, o senhor lembra disso, chegou na escola e eu falei, Ivair, olha, eu gostaria que você pegasse esse processo aqui e acompanhasse. Ele chega lá, pega o processo e fala, comandante, isso aqui estava no Instituto Florestal, se não me engano. Instituto Florestal. Ele falou, eu vou lá dar uma olhada. Eu falei, vai lá. Chega lá, o cara que estava com o papel lá jogava bola com ele lá em São José do Rio Preto. Tem que ter um pouco de sorte também. Imediatamente após isso, a coisa começa a andar, o governador manda para a Assembleia, e é justamente quando o senhor entra aí com essa participação, assim, eu diria que fundamental e decisiva, né? Eu não sei, eu acho que eles não iam ter coragem de... Mas sabe o que acontece? A gente sabe como é que isso aí estaria até hoje. Será aquelas coisas que ia barrigar, muda o governo, começa tudo de novo. Empurrar com a barriga. A gente sabe como é que é. Então, é igual a emancipação. Então, quer dizer, ali o senhor realmente teve um papel, e eu falo sempre, já agradeci o senhor inúmeras vezes, e muitas vezes que usei a palavra em solenidades, e enfim, lá quando estivemos na Assembleia, a sua participação ali foi decisiva para que o assunto... Né? E a gente tivesse tranquilidade de continuar o crescimento da nossa tão querida Escola Superior de Bombeiros. Na verdade, quando eu estava aqui no SEIB, né, era aqui na Clóvis, a gente já tinha essa expectativa que fosse mudar para lá. A obra começou na época do governo Florina, justamente, né? E com isso a gente tinha um carinho sem conhecer o local. Todo mundo tem, né? E com isso a gente... eu vou me empenhar, eu juro, eu falei, eu vou me empenhar, aí depois eu fui falar contigo para fazer um projeto executivo, para a gente mandar dinheiro para poder reformar. Porque nada já são, que a gente ocupou lá, já são 23 anos, né? O prédio já tá na hora de reformar. 1 milhão já chegou. Já chegou. Eu falei com o Ivair, no aniversário do 8º GB, ele falou, coronel, a gente está já fazendo pregão, acho que até outubro, pelo menos, eu mandei 1 milhão já, essa de emenda impositiva, né, para poder fazer a impermeabilização do prédio que está vazando em tudo quanto é lugar. Como eu disse, são 23 anos de uso intenso, né? Sim. Uso intenso das instalações lá. Não, além do que, é referência, né? Sim, claro. Mas a gente experimentou lá períodos muito interessantes, né, de melhorias, né, de ampliações, de expansões, né? E é claro, né? Eu me lembro quando no primeiro ano o senhor estava lá, 800 alunos estavam na escola. É muita gente. Muita gente. A estrutura ela vai, né, como todo imóvel. Né, aí deteriorando. Deteriorando. Não foi também foi feito para essa capacidade. Pois é. Não, e nós terminamos na unha o prédio lá, né? Sim, eu sei. Sabe da história toda. No barro. Pessoas que a gente já citou várias aqui, né? Tiveram um papel, importantíssimo, né? Mas fora isso, comandante, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre todas as emendas, né? Que o senhor, como deputado estadual, destinou ao bombeiro, né? Eu lembro de algumas, não vou lembrar de todas, né? Mas que possibilitou que a gente comprasse viaturas, possibilitou que a gente comprasse equipamentos. Eu não sei se o senhor vai lembrar de tudo, mas se o senhor lembrava... E eu sempre falava, se eu brincava com o senhor, né? Eu falava, mas tem que ser sempre o ABC? Porque era assim, viu, Martinho? Era 2 para o ABC, 1 para o resto, né? Não é verdade. Eu exagerei um pouquinho. Não sei, você nunca foi do 8º, né, Pavão? Nunca fui do 8º. Então você não vai entender isso. O problema, Martinho, é que ainda ele... Não sei se era você ou o Max. No caso é o comandante, o cara tá protegendo o Patrício. Eu falava isso. Eu falava, isso é a máfia oriental. Ele falava na reunião de oficiais, o filho da mãe.
Tem uma dinastia. É uma dinastia oriental ali, ó. Mas, ó, eu rodei o estado, praticamente o estado todo, e fazer questão de visitar estações de bombeiro, os GBs de bombeiro, e nós compramos com isso 14 cabine duplas As Fiat Toro, eu me lembro na época. para poder ser utilizado em fogo e mato. Quer dizer, a ideia era essa, né? Equipar com bomba e pudesse dar o primeiro atendimento. Porque tem locais que não tem como Caminhão não entrar chega. com autobomba. É. E isso é... O pessoal ficou até assustado quando viu que eu tinha comprado, mandado emenda para comprar. E numa época, vale lembrar, comandante, numa época que era difícil, porque isso foi no meio da pandemia. Sim. Então Sim. havia lá o desabastecimento, a cadeia produtiva parou, Sim. havia uma dificuldade muito grande de conseguir veículos para comprar. Foi Eu uma época... tinha feito um apanhado de valores, estava em torno de 148 mil a Toro diesel. Era mais ou menos isso mesmo. Aí quando o pessoal foi fazer o pregão, infelizmente alguns não conseguiram. Mas acabaram comprando outro tipo de viatura, ou seja, não perderam dinheiro. Não perdemos, foi tudo executado. Foram Fora isso, 14. foram equipamentos também, só comprou Sim, equipamentos para essa questão do incêndio em cobertura vegetal e outros, né? Eu me lembro quando nós fomos entregar lá em Presidente Prudente. Sim, eu até assustei que você estava lá. Falei, pô, é longe, mas eu falei, não, mas tem que estar lá. Né? Eu revezava com o Silva na época, falei, não, Silva, temos que ir lá, eu estou sabendo que o Coronel Niscal vai estar lá, é importante, né? Fomos muito bem recebidos lá pelo Ed Thomas, né, o prefeito, que é outro grande parceiro do bombeiro, né, comandante? Na verdade, quando a gente começou a mandar os equipamentos, não tinha pedido, né? Sim. A vantagem é que eu tinha sido bombeiro, eu sou do interior, eu sei da dificuldade de fogo em mato, e acabamos fazendo essas compras em virtude disso. Não, e nas áreas que a gente sabia que tinha fogo em mato e era difícil o acesso de caminhões do porte de um autobomba. Então a gente fez. Não, foi uma ação objetiva que realmente surtiu efeitos. E depois nós mandamos ainda, agora nesse último ano, nós mandamos emendas para construir quartéis. Né? Olambra, é uma das cidades, Bariri, mandei emendas para reforma de alguns quartéis. É tudo isso andando, né? Nenhum comandante veio pedir. Apesar de vocês pedirem assim no todo, né, específico não. Essa andança serviu para a gente detalhar alguns lugares que a gente pôde mandar detalhadamente. Eu sei que muita gente me critica, nós temos o famoso 529, né? Nós recebemos o pedido do comando na época, tanto do bombeiro como do comando geral, para votar a favor, que a polícia não ia perder, mas o fundo dos bombeiros, fundo da PM, fundo da Caixa Beneficente ia perder muito dinheiro. E pediram para votar a favor, coisa que eu ia votar contra. Mas atendi, eu fui institucional nisso aí. Não, o senhor sempre foi. Seu posicionamento sempre foi institucional. Até mesmo e principalmente, o senhor falou ano passado aí, quando nós fomos tratar, isso já no nosso comando, Silva e eu, a questão da expansão do bombeiro. Que a foto do senhor nos levou ao presidente da Assembleia, ao Carlão Piantari, após a conversa que já havia tido no Palácio com o Silva, e nós fomos tratar da expansão do bombeiro, cujos reflexos estão até hoje. Né? Sim, queria que o senhor falasse um pouquinho disso daí. Na verdade, quando a gente foi chamado para votar no 529, o governo me chamou para votar no 529, eu falei que eu ia votar contra, mas ele falou, tem contrapartida. E aí falaram, eu sei que você está querendo emancipação. Eu fui. Eu sabia dos estudos que vocês tinham feito, que nós conversamos antes aqui no comando. Chegamos no palácio, aí o Silva abriu o leque lá dele, das necessidades do bombeiro, e o comandante-geral abriu também o que ele poderia ceder.
Eram 300 homens para o bombeiro. À medida que fosse formando, ia mandando para cá. Aí o Silva pediu compra de viaturas de autobombas e resgate. Acho que foram 84. 84 viaturas, é verdade. E 110 resgates. Resgate. Aí E a expansão das bases, né? 41 cidades de... 41 cidades. E teria também mais 40. E também 780 80 temporários. bombeiros temporários que está em andamento Tá em ainda, que eu andamento, fiquei sabendo. Deve sair, viu, comandante? Deve sair. Deve sair. Então, contrariando tudo que a gente tinha negociado, eu abri mão da emancipação. Porque eu falei para o Rodrigo Garcia, que estava nos atendendo, que eu não estou no comando, não sou eu que vou decidir. Eu acho que não tem como eu insistir numa coisa que o comando está querendo. Mas, depois estudando o que foi feito, eu acho que foi muito bem feito. Por quê? Embasou para que futuramente haja, se necessário for, uma emancipação, uma separação pela expansão, pela compra de equipamentos que há muito tempo não era investido no grau que foi investido. Foi realmente muito alto. E eu vou dizer mais uma coisa para o senhor, que eu acho que o senhor já deve ter feito essa reflexão também. Serviu também para fortalecer, eu não diria nem fortalecer, mas firmar a posição naquilo que nós colocamos em 2015 na lei complementar, que criou o Sistema Estadual de Emergência. Sim, sim. Porque a gente fez aquilo também com o olhar da expansão, só que essa expansão não tinha acontecido ainda. Mas era um preparo. Era um preparo. Aí que nós realmente, com essas medidas todas, que a gente conseguiu, por exemplo, colocar em prática o bombeiro comunitário, por exemplo. Sim. Né? Porque precisava de duas coisas, né? Precisava de gente, que é o mais importante, e precisava de convênio e precisava de equipamentos. Então essa situação acabou gerando, apesar de não ter sido a sua pretensão, mas ela acabou gerando um ganho, e nós acabamos de inaugurar 3 bases, o senhor sabe Sim. disso agora, recente, que ainda é resultado desse trabalho aí. Eu fiquei muito bravo por não ser convidado pelo seguinte, não pelo fato de... Tá aqui o microfone, o senhor reclama aí, eu não posso falar nada. Não pelo fato de não ser convidado, mas por ter tratado praticamente assim, tete a tete com o prefeito, por exemplo, de Nova Odessa. A de Sumaré, não. Eu sabia que estava no pacote, de Itapira eu fui visitar. Agora, de Nova Odessa, eu fui falar com o Leitinho, que é o prefeito lá, para poder fazer o convênio, efetuar o convênio para poder instalar. Porque lá tinha um bombeiro... autônomo, né? Autônomo, municipal. Que era um tanque que eu fui fazer visita lá. Era esses caminhão-tanque de lavar rua, essas coisas que a prefeitura utiliza. O Pipa. É o Pipa. Mas, Coronel, olha, foi, que eu me lembro, não vou lembrar todas, tá? Mas Jaguariúna, Vargem Grande, Cotia ou... Não, ainda na região do Piedade. O senhor estava na inauguração? Eu fui em Piedade. Não, acabei não indo. Piedade é obra sua também, desse tudo que nós estamos falando aqui. Bom, enfim, comandante, como eu disse, às vezes a gente pretende escrever uma poesia, acaba escrevendo uma prosa, né? Mas ela, não por isso, ela deixa de ter o seu valor. Eu acho que, coisa bonita, como né? eu falei, é importante firmar a posição do bombeiro. Sem dúvida. Com o tempo, o que ia acabar acontecendo? Ia diluir, e a gente tinha, eu não vou dizer, mas a gente teria talvez o risco de perder o bombeiro militar, né? Porque as prefeituras vão assumindo e ver que o papel do bombeiro lhe dá voto. Queira ou não, lhe dá voto. Eu não vi uma inauguração de base, de bombeiro comunitário, que não tenha ido não só o prefeito da cidade, como todos da região. As forças políticas todas vão à inauguração de quartel de bombeiro. Porque realmente o senhor tem razão, o bombeiro tem esse poder, né, agregador, e realmente é uma vitrine, né, política, né? Porque
você passa a prestar àquela população da cidade que não tinha estrutura antes, um serviço de fundamental e capital importância para a cidade. Né? E cada vez mais vai tendo importância, porque a expansão das indústrias nas cidades. Exatamente. Né? E tem indústria que não vai para a cidade se não tiver bombeiro. Então, praticamente obriga as cidades industrializadas a ter bombeiro. E com isso, evidentemente, que tem empresários também que se interessam de ter o bombeiro. Claro. E assim por diante. A gente foi compilando tudo isso e viu a importância da expansão, queira ou não, me desculpe se eu estou errado, mas dos últimos 30 anos, acho que foi o maior investimento que foi feito no bombeiro. Eu acho que só se compara, assim, numa vez só se compara com aquela de 92, que foi realmente algo... Na época 92, do Fleury. Né, na época do Fleury. Que foi... Eu não saberia... Quer dizer, tive que fazer uma grande conta para descobrir quanto representaria hoje em termos de recursos para fazer o que foi feito naquela época, né, comandante? Seria muitos milhões de dólares para a gente fazer hoje o que foi feito naquela época. Né? Porque o que a gente enxergou é que o bombeiro estava defasado. Né? Não só de efetivo, eu sempre falo, reclamo, cheguei a comandar em São Bernardo, no posto lá, 30 homens. Mas é que tá, esse é o nosso desafio, porque o que a gente vê? Essa construção que nós fizemos aí da lei complementar, né, do Código Estadual de Emergência, na verdade ele foi uma solução que demorou muito para ser construída, porque primeiro porque não é fácil, né? Não, eu sei. Não é fácil. Segundo, que tinha que ser alguma coisa onde a gente, ao mesmo tempo que crescesse, não impactasse, porque a gente sabe o que significa a contratação de pessoal em qualquer organização. Fora a manutenção. Fora a manutenção. Então, eu acho que essa construção que foi feita com a colocação do bombeiro como o gestor de um sistema, onde você coloca outros entes no guarda-chuva e controla, faz a gestão, credencia e aplica esses ativos na emergência, foi uma ideia realmente revolucionária. Para não perder a mão. Exatamente. Então, é uma construção, como eu disse, demorou para ser feita e também está levando um tempo para ela ser efetivamente Isso aí vai demorar muito tempo ainda. Não tenha dúvida. Mas, como eu dizia para o senhor, é uma construção que ainda vai levar algum tempo para se solidificar, estamos andando bem, mas eu acho que é uma estrutura que esse modelo vai permanecer por muito tempo. Por muito tempo. Tenho essa crença. Toda a construção é feita de forma demorada, porque a gente tenta compilar o que existe na ideia, né? Não é só o que existe implantado, mas na ideia que a gente quer futura, a gente sabe que não vai ser implantado na hora. É por isso que eu me resignei quando não houve o martelo na emancipação. Eu fiquei resignado e conformado. Eu confesso que a necessidade, muitos os veteranos aí que talvez ouçam ou estão ouvindo vão talvez até me contrariar. Entretanto, fiquei contrariado, porém depois me conformei, porque analisei o que foi pedido e o que houve e está havendo. Aliás, ouvi dizer, não sei se é verdade, que o Tarcísio, quando vai entregar equipamento, ele fala que foi comprado no governo anterior, e foi comprado no governo anterior. Né? As inaugurações que ele faz agora também foi feito no governo anterior, que nós que negociamos. O governador, acho que ele tem aquela... Alguns comandantes nós diziam, né? Eu não quero inaugurar placa, eu quero colocar um tijolo para que alguém inaugure uma placa. Sim. Que eu imagino que esse deve ser a pedra fundamental. Não importa quem vai colocar a placa, importa que cada um que passe na gestão coloque o seu tijolo, coloque a sua energia, a sua colaboração, o seu recurso, né? E em algum momento isso vai chegar um cara lá que vai botar a placa, e é isso. Né? E assim como ele podia impedir também. Também. Então, está cumprindo aquilo que foi acordado no governo anterior, está cumprindo. Não, o simples fato da inauguração dessas 3 bases, né, que é o projeto, né? Sim. Comprova isso. Né? E não é só isso, né? Ele fala que é do governo anterior e está cumprindo e está honrando. Eu cheguei a conversar com o governador Tarcísio lá na formatura do CBO
Ele falou que ia pagar as emendas que eu ainda tenho para pagar. Ou emenda, e eu ainda falei do orçamento lá da Escola de Bombeiros, que são 6 milhões e 200, mais 4 milhões e 400 para construir a sede do CBI1 dentro da Unicamp. Uhum. Lá de Campinas, importante isso também. Então, a gente fez alguns pedidos dentro do orçamento e ele falou que iria cumprir. Oxalá. Comandante, eu vou oferecer para o senhor aqui, aproveitar para a gente dar uma respirada, um cafezinho do nosso, Obrigado. do nosso Bomba Café. O senhor já tinha vindo aqui embaixo no Bomba Café? Não. Eu passo conhecia, em frente, né? mas não conhecia. Não, hoje o senhor conheceu. Então a gente convida você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast a conhecer o nosso Bomba Café. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado do quartel do Comando do Corpo de Bombeiros. É um café temático, aqui a gente tem peças antigas de bombeiro, uniformes. Venha conhecer. O cafezinho é muito bom, recomendo. O comandante vai experimentar o cafezinho do Bomba Café agora. Tá feito o convite. Vem muito veterano aqui, viu, comandante? Sim. Todo dia que eu venho aqui, a gente passa pelo Bomba Café, antes de subir aqui para o segundo andar, a gente vê veteranos. Os veteranos têm vindo muito, o que pra gente é motivo de muita alegria. Feito o convite, pessoal. Mas, comandante, olha, o senhor teve uma atuação legislativa muito intensa, né? O senhor realmente foi um deputado que atendeu aos anseios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, né? Naquilo que o senhor pôde, né? Tá aí até hoje, né? O que o senhor deixou aí de emendas que ainda vão ser cumpridas, Sim. e coisas que já foram ou serão inauguradas. E o senhor falou assim pra gente, né? Eu não queria nem ver bombeiro, também não queria ser deputado. Para quem não queria ser deputado, o senhor fez muito, que muitos que querem muito não fizeram. Verdade. É uma grande justiça seja feita. Eu vou fazer duas perguntas para o senhor. A primeira, assim, do tempo de bombeiro, tempo que o senhor foi oficial do bombeiro, qual foi a experiência mais marcante que o senhor teve? Mais marcante? Eu diria o seguinte, que para falar mais marcante, a passagem pelo 8º GB, a família que a gente tinha lá, eu acho que supera qualquer tipo de ocorrência. A gente entendia de olhar um para o outro, né? Essa equipe que já vieram muitos aqui já fazer os seus depoimentos. A gente reunia famílias para a gente poder festejar, para a gente... Até simulado a gente fez com as esposas, né? Tinha um campo de treinamento lá na ABC, hoje não pode ter mais por causa do meio ambiente. E eu acho que essa experiência não tem quem pague, né? Na verdade, praticamente no penúltimo ano, não, em 87, você conhece a história, acabei perdendo minha esposa. Eu estava trabalhando na noite anterior, tinha tido um incêndio numa loja de calçado. Cheguei em casa, aconteceu essa tragédia, mas é superado, graças a Deus. Mas aqui, no bombeiro, que mais marcou realmente foi essa união, a gente entender um ao outro, um ajudar o outro. A gente sempre foi emanado e sempre estivemos juntos. Isso acho que não tem o que pague, não tem preço em lugar nenhum. Não querendo fazer referência ao policiamento. A grande diferença é que quando a gente trabalha no bombeiro, a gente fica quartelado. A gente vive dentro do quartel muito mais do que em casa. Isso cria um espírito diferente. E foi um grande aprendizado. A maior parte da minha vida de oficial passei no Corpo de Bombeiros. No policiamento é cada um para lá, cada um para cá. E dificilmente a gente se reúne em família. No bombeiro, não. No bombeiro, aprendi, como eu já falei, a se humanizar. Muita coisa que, assim, toca o coração. É isso. Eu não tenho dúvida, acho que de todos nós. E aí o senhor teve uma experiência no campo político. O que marcou o senhor essa experiência do campo político mais recente? Bom, como é sabido,
todo mundo tinha como inimigo número 1 João Dória. Não era meu amigo, mas também não era meu inimigo. Porque no campo político, se você não souber conversar, não souber interagir, você não consegue nada. E sinceramente, eu confesso que eu não estava muito preocupado com reeleição. Eu me empenhei pela Polícia Militar. Não me importei se eu ia ser reeleito ou não. Muita gente me criticou sem entender o que eu estava fazendo lá. Mas se eu tivesse brigado, eu não tinha conseguido tudo que eu consegui para a Polícia Militar, para o Comando de Aviação, consegui comprar uma daquelas... aquele colhe água, esqueço o nome. É o bucket, né? O baby bucket. Baby bucket. Sei lá, alguma coisa assim. É por aí, também não sei se eu falei certo. Eu tinha comprado, na verdade, 2, né? Mas não acabou vindo uma só, mas comprei. Mandei reforma de vários quartéis da PM, Araçatuba, Marília, no ABC, quase todos os quartéis do ABC, porque eu fui de lá, né? Comandei o batalhão, fui subcomandante do 10. Ou seja, tentei suprir da melhor forma possível aquilo que eu pude. Isso também é uma outra coisa que eu digo que não tem preço. Eu acho que eu coloquei como meta ser institucional. Eu não fui político. E com isso, é evidente que praticamente estava abrindo a mão de uma reeleição. Sinceramente, eu faria tudo de novo. Se é que alguém tem dúvida disso, os meus críticos aí que vira e mexe me criticam, porque eu votei com o Dória, mas votei porque era necessário. E você sabe disso, né? Nós teríamos perdido muita coisa, inclusive a escola, se eu estivesse batendo. É isso. A experiência que, na verdade, a gente aprende no dia a dia. Comandei, como eu falei, as 7 cidades do ABC, a gente era obrigado a ir falar com os prefeitos, negociar com os prefeitos para a gente poder conseguir as coisas. Trabalhei no Palácio, acompanhava vários políticos. Trabalhei em secretarias também, que a gente lidava com políticos. Fui chefe de gabinete aqui da Sé, Aricanduva, Formosa, lá perto da tua casa. Eu lembro quando o senhor estava lá. Então, tudo isso serviu como aprendizado para que a gente não metesse os pés pelas mãos. Isso, eu acho que, eu vou repetir, apesar dos críticos, a gente pôde ajudar muito a PM. Principalmente na negociação do dinheiro que ia ser confiscado dos fundos, que o pouco dinheiro que a PM tem, que consegue arrecadar, ia parar no fundo do Tesouro Único do Estado. É verdade. Comandante, olha, tudo que o senhor está falando, e não é porque o senhor está na minha presença, e nem porque está sendo gravado, mas nós já tivemos muitas conversas sobre isso, e eu vejo o senhor assim, o senhor é uma pessoa autêntica, o senhor realmente fala aquilo que o senhor acredita. Muitas vezes quem fala o que acredita não agrada a todo mundo. Não estou aqui para agradar. Mas é o que eu ia dizer. Eu tinha um comandante que falava assim, não sou candidato a minha simpatia. Né? Eu acho que quando a gente coloca acima de tudo o interesse público e o interesse da instituição, não importa o que vão falar da gente, porque a gente tem a consciência limpa, tranquila, sim, de que fizemos o melhor. E eu posso dizer para o senhor que o senhor fez o seu melhor. Eu tenho certeza que o senhor tem essa consciência mais do que tranquila, não é? Certeza disso. A não reeleição é uma consequência que o senhor analisou um cenário, mas sabia que ela podia acontecer, sim, porque o senhor foi justamente dentro daqueles princípios que o senhor acreditava e fez. Então, por tudo isso, comandante, eu quero agradecer ao senhor, principalmente naquilo que nos impactou diretamente durante o período do comando, não sei quantas vezes, mas eu não vou me cansar. Muito obrigado. Não sei quantas vezes eu agradecer, mas talvez que eu ouvir eu vou agradecer. Não em meu nome, mas em nome do Corpo de Bombeiros e pelo que o senhor fez e tudo o que representou o que o senhor pôde fazer durante o seu período como bombeiro e como deputado estadual. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. Venha sempre no nosso podcast. Tudo que o senhor está falando aqui, o senhor fala para um, para outro, agora está gravado. Ó.
Daqui a 200 anos, se alguém quiser pesquisar, vai estar ali, ó. É verdade. O senhor tem as suas opiniões, eu respeito as suas opiniões, porque são opiniões sinceras. Muito obrigado, e eu deixo esse período aqui final para o senhor fazer as suas considerações. Bom, primeiramente agradecer a Deus a oportunidade que me deu para eu poder ajudar a instituição que a gente tanto ama. Não estou fazendo propaganda nenhuma, é de coração isso aí. Eu sempre digo o seguinte, eu não faço média com ninguém, não puxo o saco de ninguém. Aliás, tem gente que fala que era boca dura pra caramba, né? Falaram que eu não ia servir para ser político. Tá aí o resultado. Eu só me ajoelho para um ser, Deus, mas ninguém. Eu nunca tive medo de cara feia. Respondi, briguei com alguns comandantes, né? Então, consciência tranquila, cumpri meu dever. Agradeço ao Pavão, Coronel Pavão, eterno comandante do Corpo de Bombeiros, onde tivemos bons momentos, né, Pavão? Com certeza. E foi uma oportunidade que a gente queria ter para a gente poder esclarecer para aqueles que não acreditam no que a gente fala. A gente pensa que a gente faz por média, não faz por média. Enfim, muito obrigado. Eu que agradeço, comandante. Muito obrigado por toda a sua colaboração, seu amor pelo Corpo de Bombeiros, pela nossa carreira, pela sociedade paulista. Os paulistas e paulistanos devem muito ao senhor. Muito obrigado, viu? Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Tivemos a oportunidade hoje de ter aqui o Coronel Nishikawa colocando as suas ideias, o que ele pensa, e eu acho que foi muito bacana. Espero que você tenha gostado também. Mas antes da gente terminar, não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.